Bom dia, gente linda. Vamos iniciar a nossa celebração de hoje, domingão, domingo de sol em Fortaleza, coisa boa. Teve dias de chuva, né, por aí. Mas é isso. Eu queria já te convidar a ficar em pé com a gente. Esse momento de comunidade parece ser um convite para a gente. A gente vive tempo muito beligerante, né? A gente vive um tempo, eu diria, de inimizade, que a qualquer custo a gente torna o outro, ou alguém, sempre um olhar como se fosse o nosso inimigo. Parece que a gente está sendo treinado, né, socialmente para isso. Parece que a gente está sendo conduzido o tempo todo para isso, né, para tornar o outro, ou fazer do outro, um inimigo. E aí o Evangelho de Jesus é totalmente subversivo a essa lógica. O Evangelho de Jesus é esse despertar que a gente possa construir o reino da amizade. É para isso que a gente está aqui. Esse é o convite. Então, eu vinha pensando sobre isso, que quando a gente se reúne em comunidade, num espaço da fé, é muito mais do que a gente fazer um exercício individualizante. É muito mais do que isso. É fazer com que a gente resgate o sentido comunitário. Porque só é possível a gente ser amigo de Deus se a gente for amigo, amiga de alguém. Só é possível a gente dizer: eu sou amigo de Deus e Deus é meu amigo, ou Deus se tornou parte da minha amizade, se a gente desejar isso, de tornar o nosso mundo isso, um reino da amizade. Você pode fechar os seus olhos nesse movimento de fé. Eu acredito que a gente pode fazer esse gesto, o gesto de que o nosso coração não pode ser apenas um movimento ególatra dos nossos desejos, das nossas carências, mas é a junção, a comunhão, o estar em comunidade que vai despertando para a gente um olhar de que nós não podemos construir a nossa vida sozinhos, sozinhas. A gente precisa de alguém ao nosso lado, a gente precisa fazer com que o nosso jeito de ser e de viver possa ser essa construção coletiva, comunitária, esse despertar que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e se a gente perder as pessoas que estão à nossa volta. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a gente ver os nossos irmãos, as nossas irmãs sendo excluídas, sendo marginalizadas, sendo malignizadas por aquilo que elas são, por aquilo que eles são. O Evangelho tenta esse despertar em nós, que seja isso, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, seja muito mais do que apenas uma crença diante daquilo que a gente pode, mas diante daquilo que a gente pode, diante daquilo que a gente é, também seja esse desejo, esse devir coletivo de construir um mundo melhor a partir das nossas mãos, nos pequenos gestos, seja esse despertar hoje. Nesse domingo, nessa celebração, que haja esse acordar em nós. Só é possível reparação dos nossos medos, dos nossos desejos, a partir do momento que a gente também se encontre com o olhar do outro, na alteridade. Que seja esse tempo para a gente, um tempo de cura, um tempo de fazer com que o nosso coração seja apaziguado e a nossa alma se sinta em paz. Você pode retirar as sandálias dos seus pés. Tirar as sandálias dos nossos pés é descalçar os nossos medos e seguir a direção e em direção à casa. Você está em casa. Esse lugar é a sua casa. Que seja isso. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor.
Bom dia, Bethesda. Vamos começar essa manhã com gratidão. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e se vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia. O livro do Gênesis, no capítulo 21, versículo 14, vai contar uma parte da história de Agar. E essa passagem diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre
e deu de beber ao rapaz. Às vezes na nossa circunstância a gente se encontra assim como Agar. Às vezes a gente está com odre seco no meio de um deserto, com o nosso filho chorando, e a gente não sabe o que fazer, e a gente só quer se afastar dessa situação, para não ver o menino morrer. A gente não tem recursos, e a gente fica com a nossa visão embotada por essa circunstância difícil. É importante nessa hora a gente abrir os olhos. E eu espero que nessa manhã Deus venha te abrir os olhos também, para ver as coisas que você não está enxergando nesse momento, para você ganhar uma nova perspectiva das situações. Que você possa ver Deus presente no teu dia a dia, nesse detalhe, nesse poço que está ali, mas que você não consegue ver. Essa canção, ela diz que Deus está. Vamos pensar um pouquinho na presença de Deus, nos detalhes, nas circunstâncias onde a gente não consegue enxergar a providência dele, mas que ela já está lá, nos aguardando. Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, Deus está, Deus está, e sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que um mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está, eu sei, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Na mãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está, Deus está, Deus está, Deus está. No pai que abraça o filho que volta, no escravizado que das algemas se solta, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, Criador, porque tudo que existe só existe Senhor, porque tu és amor, porque tu és amor, porque tu és amor. Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. A palavra de Deus diz para nós que se alguém está entre nós doente,
cansado, se alguém está precisando de ajuda, para nós chamarmos os presbíteros e eles ungirão com óleo, e que a oração do justo, a oração que é verdadeira, a oração que não é formalidade supersticiosa, mas ela é do coração, ela pode muito em seus efeitos. O óleo, ele tem na narrativa bíblica, na cultura bíblica, uma função de hospitalidade, de cuidado com aquele que chega, de atenção e de carinho com quem é recebido. E tem também uma função de cura. Esses óleos eram, além de serem perfumes, eles tinham propriedades que se acreditava eram propriedades terapêuticas, farmacológicas. O que nós fazemos agora, e é uma prática antiga da fé cristã, a ungir com óleo, não tem um sentido mágico. Claro que não, que seria muito pouco. Tem o sentido da fé, tem o sentido do cuidado. Com esse óleo, nós queremos te ajudar a orar, te ajudar a dizer, mas também te ajudar a ouvir com a linguagem do óleo e do cuidado, ouvir Deus dizendo para você: abre o olho, abra os olhos, enxergue, veja, está aí. Nós queremos convidar você que hoje precisa de oração, que precisa de cuidado. Eu e o pastor Johnny, nesse momento, vamos nos colocar aqui à frente, e você pode vir aqui até um de nós, para que nós possamos te ungir e orar com você. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar.
Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és
por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Obrigado, grupo de louvor, por nos conduzir nesse momento de oração. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Que o louvor tem essa capacidade de orar, às vezes, aquilo que a gente não consegue. Então, traz à tona os nossos sentimentos, traz à tona as nossas emoções. E essa imagem, né, tem a imagem do desejo. Eu quero beber de uma fonte que consiga, pelo menos em parte, já que nós somos seres desejantes, mas pelo menos em parte, de trazer aquilo que é fundamental para a minha história, aquilo que é essencial para a minha jornada, para que eu não venha me perder de mim mesmo. Amém. Gente bonita, deixa eu dizer, você que está à frente de algum ministério, liderança de diaconia, pessoal do acolhimento, né, que está na liderança do acolhimento, quem está na liderança do Conversa Fiada, do Mulheres de Coragem. Nós vamos ter um encontro sábado às 17 horas. A gente já divulgou no nosso grupo, né, no grupo do WhatsApp, e a gente enviou para algumas pessoas, algumas lideranças, e a gente está aqui reforçando para esse encontro, porque vai ser uma pauta significativa acerca do nosso ano de 2025. Haverá alguns processos decisórios de uma agenda mínima, daquilo que a gente deseja e projeta como ser comunidade, né? Como construir a nossa comunidade. A gente tem muitos planos, muitos desejos, muitas vontades, sonhos, e a gente só pode fazer isso construindo de maneira coletiva, comunitária, e a gente inicia esse processo com a nossa liderança. E para fazer essa escuta, para entender, né, o momento a qual a gente vive, né, fazer um raio-x daquilo, um diagnóstico, e a partir daí a gente poder rabiscar pelo menos uma agenda mínima para 2025. A gente tem a mania de dizer que a gente vai começar o ano só depois do Carnaval, mas o Carnaval está muito longe, então a gente, né, o Carnaval não aconteceu em fevereiro, está em março, então a gente se antecipa para poder fazer esse encontro e poder realmente fazer com que você, né, da nossa comunidade, possa já ter aí pelo menos algumas datas fixas no teu calendário e que você vai dizer assim, isso aqui são inegociáveis, né? Isso aqui vou estar na minha comunidade, vou estar servindo, e vai ser sábado às 17 horas no Joaquim Távora, né, que fica o nosso escritório na rua Capitão Gustavo 3552, e vai ser um tempo muito bom da gente poder conversar, ouvir os nossos líderes, as nossas líderes, e a gente poder realmente trazer novidades para vocês, para a nossa comunidade, porque a gente quer realmente fazer muitas coisas nesse ano de 2025, muitas coisas bonitas, né? Não adianta a gente se estender uma programação e a gente não ter realmente beleza, entusiasmo, né, para que a gente possa estar envolvido, participando e fazendo. Aqui a gente gosta de uma agenda mínima, mas que seja efetiva, mas que seja capaz de suscitar encontro, beleza, vontade pela vida. É isso que a gente quer fazer, tá bom? Agora a gente vai se vir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pode fazer parte desse momento, desse movimento. Você pode fazer a doação através do Pix, através da máquina de cartão que está ali atrás. Você pode fazer através do gasofilácio, com dinheiro em espécie. Nós temos um envelope ali que você pode colocar no gasofilácio. O importante é que você não fique fora, porque a gente acredita muito que esse momento é um momento também
espiritual, é o momento da nossa solidariedade, né? É o momento da nossa generosidade, é o momento onde a gente diz, olha, eu sou da Bethesda, e eu sou da Bethesda também fazendo isso, tornando essa casa, cuidando dessa casa com parte dos meus rendimentos. Nós não temos a pretensão de dizer que a tua vida vai ser resolvida com isso. Não, para com essa bobagem. Quem está fazendo isso está te enganando e está muito rico, né? A gente vê aí os vendilhões da fé. Não é essa a nossa casa. Não é essa a nossa espiritualidade. O nosso jeito aqui é de gerar consciência, né? Percebe? O que é importante? É você refletir sobre o lugar a qual você faz parte. É você pensar sobre as tuas escolhas, a maneira como você consome. Já pensou sobre isso, né? As futilidades que a gente vai agregando na vida e que poderiam ser utilizados os nossos recursos para outra coisa. Então esse lugar também, esse momento é para isso, né? Tem essa intenção pedagógica e a gente precisa fazer isso com afetividade, com alegria, sem o peso de se sentir culpabilizado, infantilizado, né? Num termo pejorativo da palavra, que a infância é algo bonito, né? Mas que a gente não tem, a gente às vezes é adestrado para isso. Não é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é gerar consciência. Esse lugar é bom para você, te pertence, é a tua casa, é a tua comunidade. Nós, como todos os lugares minimamente organizados, precisamos também de dinheiro e que a gente só pode fazer com o teu gesto, com a tua doação, com a tua oferta e com o teu dízimo. Tá bom? Vamos orar. Deus, a gente tenta para que o nosso coração não seja fechado em nós mesmos. Que a gente consiga ser mãos estendidas, mas não apenas aqui na igreja, mas que a gente ganhe sensibilidade na vida. Ser generoso na escuta, no abraço, na expressão de amor. Que a gente não cale isso diante dos nossos filhos, de quem a gente ama, dos nossos amigos. Que a gente seja ridículo, como diz o Fernando Pessoa, mandando carta de amor. Que esse momento também da nossa oferta, do nosso dízimo, tenha repercussão na nossa vida. Nós queremos e desejamos ser um dom na vida de alguém. Nós queremos e desejamos ter essa capacidade de olhar e dizer assim, olha, isso aqui é importante, é essencial para a nossa caminhada. Isso aqui é fundamental, isso aqui alimenta o meu coração, embeleza a minha vida. Que seja isso, que a gente não seja refém, dominado pelo Deus dinheiro, mas que a gente saiba utilizá-lo, abençoando a nossa vida e a vida de outras pessoas. Amém. Vamos sambar um pouquinho? Sambar em espírito? A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha fé na crença se a ciência não curar, pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O
que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. 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 As nossas crianças têm uma atividade preparada para elas, especialmente preparadas para elas terem um momento de conversas ricas, conversas promissoras. Que bom que elas vieram. Há um projeto, nosso ministério com crianças não tem a pretensão de entreter as crianças para que você fique mais tranquilo, né? Para que elas não tornem um ambiente inquieto. É claro que esse é um benefício, é óbvio que é um benefício, você poder, a criança, nessa linguagem de culto, que é muito séria, né, muito adulta, a criança ela fica inquieta, é um sofrimento para elas. Mas a gente quer mesmo chegar ao coração delas, né? Traduzir o evangelho como uma vivência infantil. Deveria ser a coisa mais óbvia, mais fácil de se fazer, mas é com frequência mais difícil, né? Não por acaso a Lispector diz, né, que o óbvio é a coisa mais difícil de se dizer. E essa é uma perda que a gente tem na linguagem cristã. Eu acho que ela é proporcional ao tamanho das nossas encrencas. Quanto mais a vida vai ficando encrencada, mais complexo, mais exigente a gente vai ficando. E às vezes a simplicidade, ela é tão potente, é tão rica por si só. Que Deus nos ajude a aprender com as nossas crianças. Eu quero convidar você a meditar comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 16 versículos desse capítulo. É uma história linda, né? um retrato belíssimo de um processo profundo
de um processo da nossa humanidade, que é esse de abandonar paralisias, dormências doentias. Não é porque dormir é bom, parar também, mas estacionar, perder-se, né, à beira do caminho, à beira da estrada, é a maior tragédia da nossa humanidade. Né? A gente perde o sentido, o vício, o gosto de viver. Por isso eu fiz a pergunta: quem te proibiu de seguir em frente? Vamos olhar para esse retrato narrado pelo evangelista João. Diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu até Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda. Daí vem o nome estranho da nossa igreja, né? Ele vem daí, é um nome lindo, que significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Ele se chama Betesda e tem uma piscina, né, com 5 pórticos, 5 alpendres, 5 varandões. E neles jazia um grande número de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali um homem, há 38 anos, sofrendo da sua doença. Jesus, ao vê-lo deitado, e sabendo que ele tem já muito tempo de estar assim, diz-lhe: queres ficar são? Quer viver bem? Você quer uma vida boa? Respondeu-lhe o doente: Senhor, não tenho ninguém que me atire para dentro da piscina quando se agita a água. Enquanto eu vou, algum outro, desce antes de mim. Diz-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu catre e anda. E no mesmo instante, aquele homem ficou são, agarrou no catre e começou a andar. Era sábado, naquele dia. Diziam por isso os judeus àquele que tinha sido curado: é sábado e não te é permitido transportar o teu catre. Ele respondeu: quem me curou é que me disse: toma o teu catre a maca, né, a cama, e anda. Perguntou-lhe então: quem é esse homem que te disse: toma o teu catre e anda? Mas o curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se afastado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: vá, como ficaste curado. Não cometas mais erros, para que não te suceda coisa ainda pior. O homem foi-se embora e comunicou aos judeus que fora Jesus quem o fizera são. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque realizava essas coisas em dia de sábado. Amém. Vamos orar a Deus? Senhor, nós trazemos os nossos corações cheios de faltas, de ausências, de pensamentos, de ideias. E a gente acredita que precisa da visitação do teu amor aqui. A gente acredita que precisa experimentar graça, gratuidade. A gente entende que precisa ouvir a tua voz. A gente precisa de fé. Como a gente precisa acreditar como força, acreditar com a força de nos colocar em movimento. Ajuda-nos hoje de manhã, Senhor, a gastarmos esse tempo meditando na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para deixar a narrativa de João
falar bastante com a gente, para deixar que ela nos impressione, porque não necessariamente, quando a gente fala de palavra, a gente pensa nessa coisa abstrata, gráfica, né? Racional. Mas a palavra, antes de tudo, ela é imagem, né? A palavra só é boa se ela também é imagem. E João, ele quando faz essa narrativa, ele nos oferece uma imagem linda. E para que essa imagem ela possa nos impressionar, a gente precisa se livrar de algumas desleituras do texto, más leituras do texto. Talvez más leituras que impregnaram a nossa vida. A começar pela ideia que João quer que a gente tenha do que ele está narrando. Ele chama isso de um sinal. Todos os prodígios, todos os acontecimentos com a força de testificar que Jesus era alguém que merecia a atenção, que ele era esse Messias desejado, ele chama de sinais, o que é muito significativo, porque não se trata de uma exibição de poder, não é aquilo ali que nos interessa. Nós não estamos interessados em reproduzir um evento extraordinário, mas para onde ele aponta? Do que ele fala? Como se dissesse, ao chamar de sinais, como se ele dissesse assim, olha, não olhe para os fenômenos, olhe através deles. Ao chamar de sinais, ele diz, é uma janela, é uma indicação, não é aonde a gente quer chegar, não é o nosso lugar, não é a condição da nossa vida. A vida é banal, ela é simples, ela é desamparada. A vida não é extraordinária, não é excepcional. A gente tem que ralar muito para sobreviver, tem que trabalhar muito, a gente tem que conversar muito para se entender, a gente tem que ter muita paciência para não desistir de coisas importantes para nós. A gente tem que se esforçar para dar conta da vida. São sinais, então olhe através deles, porque se ele diz que são sinais, significa que eles apontam para algo maior, para um projeto de vida, para algo que a gente precisa olhar e desejar. Então, a pergunta que a gente não deve fazer a um texto como esse é: podemos imitar esses eventos em nossas vidas? Esses eventos são imitáveis? E a resposta, a própria história, a nossa realidade diz: não. Mas a pergunta que a gente deveria fazer desde o início é: podemos imitar a vida para a qual eles apontam? Esses sinais? Podemos desejar a vida que essas janelas, através delas, nós podemos ver? Que vida é esta, apontada pelo evangelista, que nós precisamos experimentar? Portanto, não há como viver sob a expectativa de milagres. Eu acho que a gente precisa limpar essas narrativas dessa nossa expectativa de contar com soluções extraordinárias para os nossos problemas. Elas não virão. Não conte com elas. A sua vida não vai se resolver extraordinariamente. A sua vida só vai se resolver ordinariamente, na ordem do dia. A sua vida não vai se resolver com exceções sobrenaturais. A tua vida vai se resolver com boas decisões, com boas atitudes, na somatória de pequenos hábitos necessários, fazendo as escolhas que precisam ser feitas. Não há como viver sob a expectativa de a qualquer momento um rompante sobrenatural vai nos salvar. Eles não virão.
e não vão tornar a nossa vida excepcionalmente fácil. Logo, o que nos interessa no Evangelho são as insinuações que ele faz. Que insinuações são feitas pelo evangelista quando ele conta essa história? Para onde ele quer que a gente olhe? O que é que realmente tem que nos impressionar aqui? E que vai fazer toda a diferença no nosso projeto de vida? Que insinuações essa história faz para a nossa existência? A mais concreta, a mais imediata. Que insinuações essa história faz para o que você pode fazer hoje? Para o rumo que você pode dar à sua vida agora, a partir desse instante, para o próximo passo, para o próximo gesto, para a agenda mínima, como foi usada aqui pelo pastor Johnny. Cegos não passarão a ver milagrosamente. Mas acredite, o Evangelho de Jesus tem poder de abrir os olhos fechados pelo ressentimento. Gente com hanseníase não ficará milagrosamente curada. Bora acordar essa fantasia. Ela não nos serve. Essa fantasia não nos serve. Gente com hanseníase não ficará, que no texto bíblico é usar a expressão leproso, leprosa, que não é necessariamente a hanseníase que a gente passou a chamar, né? Mas eram doenças de pele que não se curavam e que tornavam essas pessoas impuras. Gente com hanseníase não ficará milagrosamente curada, mas o Evangelho de Jesus inclui os intocáveis e os impuros deste mundo na dignidade de viver. É para isso que o texto aponta. Mulheres com hemorragia não deixarão milagrosamente de sangrar. Mas o Evangelho de Jesus não deixa que mulheres sejam excluídas porque são mulheres. E essa é a sangria que o Evangelho de Jesus tem poder para estancar. Obrigado. Você nunca verá um defunto ser reanimado. Aliás, se a gente visse, a gente saia correndo, né? Você nunca verá um defunto ser reanimado. Mas se abraçar o Evangelho de Jesus, você ressuscitará sempre que morrer em vida. Não haverá ressurreição de morto, mas haverá ressurreição de vivos. Pessoas que andam encurvadas, lembram dessa história da mulher encurvada? Por doenças, jamais ficarão boas magicamente. Isso não vai acontecer. Mas o Evangelho de Jesus devolve a leveza para que não vivam mais cabisbaixos. Portanto, essas histórias, que dentro de uma narrativa bem distante da nossa, que não pretendem descrever fatos, mas insinuar possibilidades de viver, estão dizendo para nós isso. É assim que a gente tem que olhar para esse texto. Paralíticos não passarão a andar em um passe de mágica, mas o Evangelho de Jesus pode devolver ao caminho aquele que caiu na estrada. Essa é a grande insinuação. O que te paralisa? O que te imobiliza e impede você de se levantar e enfrentar seus desafios? Que forças são essas que podem imobilizar uma vida, impedi-la de seguir em direção ao que deseja? Que pesos são esses que não deixam a pessoa se despedir de uma vida ruim e andar na direção de uma vida boa? Essas são as perguntas que nós podemos fazer a esse texto e que podem hoje realizar o prodígio de nos devolver a vida, mesmo quando nós nos sentimos imobilizados. Eu queria fazer 2 insinuações para com elas abençoar o seu coração. Primeiro, se sua religião, eu falei insinuação, mas o meu
meu tom aqui na frase é bem imperativo. Que seja, se tua religião inibe a coragem de existir, se a tua religião faz pesar em você a ponto de você não conseguir se movimentar, mude de fé. Despeça-se dessa fé que te paralisa, que te faz vergar de culpa, que não te deixa acreditar na vida. Despeça-se dessa fé que inibe o teu senso crítico, que te proíbe de perguntar. Despeça-se dessa fé que não deixa você ser, ela não te serve. E abrace outra fé, mude de fé, mude de religião. É muito arriscado o pastor dizer isso, né? Ou muito pretensioso, porque subtende-se que eu diria a você, mude para a minha religião, para a minha fé. Mas eu acho que a gente não se perde aqui. É claro que eu estou falando de uma religião que Jesus traz, de um jeito religioso, espiritual de existir, que ao invés de inibir a vida, a promove. Essa história, permitam-me, é a respeito de uma revolução no jeito de ter fé. Essa é uma história sobre a reviravolta na espiritualidade. O abandono de uma espiritualidade e o abraço, o encaminhamento de um novo jeito de ter fé. A imagem narrada por João, se você prestar atenção, ela é toda borrada por uma religião confusa e inibidora. De cara, há um flagrante do poder que uma expectativa mágica de vida tem de nos paralisar. De cara, parece que o texto está dizendo para a gente assim, ó, olha o que acontece de verdade, e que as pessoas não veem que está acontecendo, mas está acontecendo, com a vida de alguém que tem expectativas mágicas de viver, que espera que de fora venha uma solução, que espera um acontecimento excepcional, que a tudo resolva. De cara o texto parece dizer isso para nós, aquele homem está ali, e o texto nos dá a entender há muito tempo, uma vida inteira ali. Uma vida inteira jogada em um lugar péssimo de viver, né? Na expectativa de a qualquer momento ele ter a boa sorte de alguém o empurrar para dentro daquele tanque e ele ser batizado numa presença milagrosa. Porque o fato é que a água mexia. Claro que ela mexia. E um pouquinho de pesquisa nos dá a informação de que aquela piscina ela fazia parte de um aqueduto, né? De um sistema hidráulico, até eu diria que sofisticado, né? Eram várias piscinas que eram interligadas, e essas piscinas elas eram autoclismos, né? Como a descarga, né? Uma piscina se enchia e quando ela chegava no topo, ela descarregava em direção à próxima piscina. E quando a água chegava, as águas se mexiam, até que chegasse no templo. O templo ele era uma cidade, era algo gigantesco, enorme. E aquela água, ela ia em direção ao templo. É claro que não tinha nenhum anjo passando ali. Alguém um dia criou essa história. Alguém um dia alimentou essa expectativa. E ela se tornou o estilo de vida daquelas pessoas, por alguma razão desconhecida. Essa crença de que o movimento da água era um anjo que estava passando ali. E tanto é uma crendice, porque as crendices, a expectativa mágica de vida, elas têm uma peculiaridade. Qual é? De que apenas alguns sortudos são abençoados. Ninguém sabe por quê,
mas alguns têm e outros não. Certamente uma crendice alimentada pelo que acontece, inclusive, entre nós, nas relações, por histórias que deram certo. Eu estava com um bico de papagaio, e aí na hora que o anjo passou, eu caí e pronto, fiquei bom do bico de papagaio. Sempre tem essas histórias que são excepcionais, que não alcançam todas as pessoas. E um pouquinho de reflexão, um pouquinho de senso crítico vai dizer para nós, isso não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Até porque, né, aquele homem que era o mais necessitado, o mais carente, o mais miserável de todos os homens, era o que tinha menos chance de ser alcançado pelo favor de Deus. Uma contradição absurda. Tem nada a ver com Deus aquilo ali. E Jesus vai na contramão, né? Ora, se uma expectativa mágica de vida nunca chega nos mais miseráveis deste mundo, aquele que estende a mão, que ama e que cuida, chega. Jesus chega ao mais miserável de todas as pessoas. E também fica uma outra característica muito comum dessa visão mágica da vida, que é o ressentimento, né? O ressentimento é muito típico, porque há uma aura, né, de ressentimento nesse homem. Quando ele é perguntado por Jesus, vocês devem lembrar da história. Quando ele é perguntado por Jesus, você quer ficar bom? Você quer ser curado? Ele nem diz que sim, nem diz que não. Ele faz uma queixa. Uma queixa que revela um homem abandonado, desamparado, que revela alguém solitário, alguém largado ali, né? Alguém desventurado. Não tenho ninguém que me ajude a ser ou premiado, né? Ou abençoado. Não tenho ninguém que me ajude. Outro flagrante de como a fé pode paralisar a vida é o legalismo revoltante. João faz certamente isso de propósito. Ele dá esse contorno para o texto, né? É revoltante o legalismo, né, religioso que está ali, como se fosse o flagrante dessa religião da qual Jesus não participa. Ora, gente, há 38 anos, ou seja, 13.970 dias, eu fui fazer as contas. Há 38 anos, há 13.970 dias, mais precisamente, há quase 2.000 sábados, aquele homem foi carregado pela cama e a religião não se importou. Não incomodou a religião. Problema nenhum. Mas no dia que ele finalmente deixa de ser carregado pela cama e passa a carregar a cama, a religião quer proibi-lo de andar. Talvez João queira ensinar para a gente o seguinte: o que paralisava esse homem era a sua religião. O maior problema que esse homem tinha para viver era o seu jeito de ter fé. Era a maneira como ele organizara a sua vida com aquelas expectativas. No dia que é o homem que carrega a cama, e não a cama que carrega o homem, os religiosos ficam furiosos. E não veio o homem andar e se alegrar, não enxerga isso, não consegue ver. Que religião é essa que não percebe a grandeza do instante a ponto de dizer o seguinte: qualquer regra aqui está suspensa, ele está feliz, ele está andando, ele está vivendo, que bom. Não, eles não veem isso. Eles não veem o homem que passou 2.000 sábados sendo carregado pela cama, liberto, feliz, vivendo. O que eles veem é um transgressor. O que eles
proclamam para aquele homem não é a celebração da vida, é a culpa. É a culpa de ser. Portanto, a minha aposta para esse texto é que João faz ficarem lado a lado em um choque de essência, um choque de realidade, dois tipos de religião. Aquela que inibe, que paralisa, que ilude, que adia a vida, e uma religião que encoraja, que promove, que catalisa a vida, que fermenta a existência. As palavras de Jesus para ele são muito significativas. O texto tem essa força lírica, né, de não descrever um passe de mágica. O texto não mostra Jesus botando a mão e aquecendo a perna dele, alguma coisa assim, passando nele algum produto mágico. Há outros textos que tem, esse não tem. Cristo apenas dá uma ordem: levanta. Levanta, talvez dizendo assim, em vez de ser carregado, carregue você a sua cama e anda. Porque não foi essa a queixa que ele fez? Não tenho ninguém que me carregue. Aí Cristo diz, então levanta e carrega você a sua cama. Né? Levanta e em vez de ficar esperando por um milagre que vem de fora, e aí eu vou cair no lugar comum, faça você o milagre. Seja você o milagre. No tanque Betesda, essas duas religiões se chocam. A religião que inibe e a religião que encoraja. A religião que conserva e a religião que catalisa, que coloca em movimento, que desconcerta, que desestabiliza, que perturba, mas salva a vida humana. A religião que espera por ser carregado e a religião que faz carregar a sua própria vida. Em vez de ficar paralisado pelo ressentimento, e o ressentimento, ela é uma condição muito significativa aqui, porque o ressentido, ele não é alguém que sente dor. Todos nós sentimos dor, né? A mágoa, a tristeza, a decepção, o insucesso, a perda, dói. O ressentido não, o ressentido é alguém que alimenta essa condição. E alimenta essa condição porque ele não quer enfrentar a própria existência. Ele alimenta essa condição porque ele precisa transferir para um outro a responsabilidade de ele ser quem ele é. E se ele se assume, se ele se levanta, se ele toca a própria vida, ele é responsável. Logo, ele é o culpado. Agora, se tem um outro responsável pela sua falta, um outro responsável pelo que não deu certo, se tem uma explicação assim, ressentida, ele consegue acomodar a sua angústia. O que faz Jesus? Vai na contramão do ressentimento e encoraja a se levantar. É arriscado, mas é o risco de existir. E é a única chance que a gente tem de superar aquilo que nos paralisa e nos deixa jogados à beira do caminho. E aí eu não poderia evitar, cantemos com o Geraldo Vandré, o hino da revolução, para não dizer que não te falei de flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E finalmente, não se aflija com os tempos indefinidos, improdutivos, incertos, irresolvidos. Não se aflija com isso. A boa-fé é afinada
nos silêncios. A boa-fé é depurada nos períodos de silêncio, em que a gente não tem as respostas, que a gente não sabe dizer exatamente o que foi que aconteceu. A gente não consegue dizer qual foi a causa. A gente não consegue dizer também para onde nós vamos, onde isso vai dar. A gente não sabe dizer se vai dar certo. A gente não tem certeza também da ortodoxia das coisas, o que é certo e o que é errado. E há um intervalo aqui nesse texto, que é um intervalo desesperador. Quem já lê essa história há muito tempo vai concordar comigo. A gente fica meio que aflito aqui, né? Porque Jesus, ele é essa palavra, aquele homem, ele é esse elemento catalisador. É Jesus quem desperta aquele homem. Facilmente eu poderia dizer que aquele homem estava ali amarrado psiquicamente, emocionalmente, jogado na sua incredulidade de si mesmo. Poderia dizer isso facilmente. E Jesus é essa voz inusitada, que diz a coisa mais simples que alguém poderia ouvir: levanta e faz você mesmo. Levanta e resolve. Levanta e para de adiar o seu projeto, o seu sonho. Levanta e para de adiar a despedida dessa fé que te paralisou. E aí ele se levanta. Todo mundo toma um susto, né? O texto diz isso, que causou espanto. E ele começa a carregar a sua cama. E isso escandaliza os religiosos, novamente, né? Aqueles que nunca se incomodaram em ver um homem sendo carregado pela cama, agora se incomodam porque esse homem carrega a sua cama, carrega o seu destino, carrega a sua existência, carrega as suas decisões. E aí perguntam para ele: quem foi que fez isso? Como foi que você... Não, perdão. O que é que você está fazendo? Está errado. Né? A primeira voz dessa religião está errado. É pecado. Você está transgredindo o sábado. No sábado não é para carregar a cama, mas é para ser carregado pela cama, a gente diria. E aí ele diz: não, mas não fui eu. Aquele que... teve um homem que me mandou carregar. Aquele que me curou, foi ele que me disse para carregar a cama. E quem foi esse homem? E ele não faz a menor ideia. E assim, a gente tem a sensação de que Jesus está por ali, né? Olhando de longe, deixando aquele vazio, permitindo aquela incerteza, deixando aquela indefinição. Problema nenhum com o silêncio. Problema nenhum em não atender todas as demandas. Problema nenhum em não ter todas as respostas. Dá para seguir. Aliás, talvez até seja a condição necessária para que a gente refine, né, para que a gente depure no que é que a gente realmente acredita. Esse tempo de indefinição, né? Esse tempo em que a gente não sabe dizer nem de onde veio, nem para onde vai. Nesse tempo que a gente não sabe dar respostas exatas, de dizer quais são as causas desses efeitos. Esse tempo incerto e impreciso, para Jesus não tem problema nenhum de que haja essa incerteza ali. E aí a gente tem a impressão de que houve um esbarrão, né? Quase que por acaso, Jesus se encontra com um homem, não é? E diz a ele uma frase que tem que ser reinterpretada a partir de tudo que a gente falou até aqui. Ele diz assim: ó, agora que você está bom, segue em frente. Vai viver como quem anda. Vai viver como quem é capaz de seguir, não é? E aí ele fala assim: só tome cuidado para não voltar a errar.
Mas quem foi que falou de erro aqui? Algum momento a história diz para a gente que aquele homem ficou paralítico como castigo, né? Porque ele cometeu pecados, tinha pecado escondido, pecado não confessado, que é a maneira culposa, né, com a qual a gente foi treinado a ler a vida e a ler os textos bíblicos. Não, o texto não fala disso. Ora, qual foi o único erro que aquele homem cometeu que o colocou naquela condição paralisado, se não foi o erro de aceitar aquela religião? O erro de aceitar aquela fé? O erro de esperar daquela forma? Que erro esse homem cometeu, senão o erro de ter expectativas que o paralisaram? Então Jesus está dizendo para ele assim, ó, não retroceda na fé. É desafiador seguir em frente. É desafiador viver carregando a própria cama. Mas não abra mão desse caminho que você começou a trilhar. Porque ele é o único que torna a vida realmente digna. Eu queria ficar em pé com você para nós orarmos juntos. Sim. Dizer a alguém, levanta e anda, é a coisa mais simples que a gente pode fazer. Ser essa voz que transmite fé, ser essa voz de quem acredita no outro, é a coisa mais simples que a gente pode fazer. Olha, Jesus é essa força catalisadora. O poder de Jesus na sua vida não é o poder de um amuleto. O poder de Jesus na sua vida não é o poder de uma magia. O poder de Jesus na sua vida é um poder de catálise. Eu gosto muito da maneira como Jesus explica o reino de Deus, comparando-o a um fermento que é colocado no bolo. Gosto muito dessa imagem, porque o fermento, ele é essa presença discreta, invisível, né? O fermento ele desaparece para ser bom, né? Se aparecer é porque não foi feito da maneira certa. Ele não cumpriu a sua função. O bom fermento ele desaparece para o bolo aparecer, para o sabor vir à tona, para o gosto acender. O reino de Deus é fermento. A palavra de Deus, a presença de Cristo, o testemunho de Jesus na sua comunidade é esse fermento que Deus coloca dentro da gente para animar as nossas potencialidades, para animar a nossa identidade, quem nós somos, para nós sermos cada vez mais quem nós somos, abençoados pela graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Jesus hoje aqui entre nós é essa voz perguntando: você quer uma vida boa? Talvez a gente venha perdendo muito tempo deslizando em ressentimentos, mas chegou a hora de nós deixarmos a presença de Cristo que nos diz: levanta e vai. Atuar dentro de nós como uma força poderosa. Essa é a força do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos cantar essa oração?
espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Essa é a hora da oração. Essa é a hora de dizer aleluia. Aleluia. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver não é saber as respostas. Saber viver é assumir os riscos, é ir em frente. Eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos comigo, como quem abre os olhos para dentro, fecha para fora para abrir os olhos para dentro. Do que é que você precisa se despedir? De que crenças você precisa se despedir? Porque elas mais atrapalharam a sua vida que ajudaram. De que fé você precisa se despedir? De que fé que fez você perder tanto tempo na sua existência? De que fé você precisa se despedir para abraçar uma vida decidida, uma vida abençoada pela voz de Jesus, de Deus dizendo a você: levanta, toma a tua cama e anda, em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador e o testemunho de Deus em nossas vidas, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos deu o seu Espírito Santo, que fermenta, que catalisa, que encoraja, que consola, estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.